Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na minha, na sua, na nossa casa, no Responsabilidade. Você que tem filhos, ou é professor, ou tem acompanhado com frequência as notícias dos principais veículos de comunicação, certamente já ouviu falar em bullying. Essa violência, que pode ser física ou psicológica, tem se tornado uma constante na vida escolar. Mas você sabe lidar com esse assunto? Quem você deve procurar para resolver uma situação como essa? No programa de hoje, você vai saber muito sobre esse tema e entender o perigo a que estão submetidas crianças e adolescentes que sofrem com este ato. Então fica aí, ligadinho com a gente, que o nosso programa do bem volta rapidinho. Estamos de volta com Responsabilidade e nossa pauta de hoje vai tratar de um tema que vem despertando cada vez mais o interesse dos profissionais das áreas de educação e saúde em todo o mundo, não é só no Brasil não, o do bullying escolar. Esse é um problema mundial, encontrado em todas as escolas, que vem se disseminando largamente nos últimos anos e que só recentemente vem sendo estudado aqui no nosso país. Em todo o mundo, as taxas de ocorrência de bullying revelam que entre 5% a 35% dos alunos estão envolvidos no fenômeno. É um número muito expressivo. Aqui no Brasil, através de pesquisas realizadas em estabelecimentos de ensino público e privado, com um universo de 1.761 alunos, foi comprovado que quase 50% deles estavam envolvidos no fenômeno. Para falar sobre isso, dividindo a apresentação comigo, Cristino Auro, nosso deputado estadual. E a nossa convidada, a psicóloga Daniela Cracel. Ela é especialista em saúde mental infanto-juvenil pela Santa Casa. Prazer recebê-los. Cristino, eu vou começar com a Daniela, porque a gente precisa entender esse assunto, né, Daniela? Eu queria que você explicasse para a gente. Obrigada pela sua presença. Nós te encontramos por causa do seu blog, porque quero até fazer um chamamento aqui. Essa pauta está sendo posta por nós por sua causa. Tanta gente escreveu aqui, ó, para as nossas redes sociais. Obrigada a você que nos segue no Twitter, no Facebook. Muito obrigado a você que pede pautas. E nós estamos aqui para isso. O nosso programa do bem está justamente para contribuir com o seu conhecimento, com a sua sabedoria e ajudar quem está em casa. Essa é a nossa função aqui. Então você pediu, falou sobre bullying por causa desses eventos que se tornaram mais frequentes na mídia. E aqui está a Daniela, que foi pesquisada por nós, nossa produção, por causa do seu blog. Queria que você explicasse, Daniela, como é que isso funciona, como começa o bullying, o que a gente pode fazer. Porque isso é uma coisa muito triste, né? Você cria um filho com todo amor e carinho, você não cria eventualmente um filho para ser violento, porque você quer que ele seja uma pessoa de bem. E aí ele chega na escola, né, Cristiano? Sim. E começa a apanhar justamente porque ele foi criado para não ser violento. E aí a família que cria o outro... Isso é uma coisa que eu imagino que os pais de crianças vítimas devem ir à loucura, não é verdade? Não, ficam muito desesperados, né? É muita dor que eles sentem, né? Tanto os pais como a criança que sofre o bullying. E o próprio que também faz o bullying, de uma certa forma, ele também tem muita dificuldade, né? Que acaba utilizando a agressão. Né? O bullying é exatamente isso, é uma agressão intencional, que é feita com a intenção de machucar e humilhar aquela criança, aquela pessoinha que está ali precisando de ajuda. Né? E como que a gente faz para reconhecer? Você é um pai, quem está em casa, é um pai e uma mãe, como que reconhece, né, Cristiano? Porque isso... Como é que a gente faz para reconhecer que a criança está sendo prestar atenção nos comportamentos da criança, porque a criança, ela não procura, os pais não procuram a escola, não procura ninguém, porque ela fica com a autoestima tão abalada que ela não consegue buscar ajuda. Então, assim, é legal prestar atenção no comportamento dessa criança, se ela está se isolando, se ela não costuma fazer isso, se ela está mais agressiva em casa. Ficando mais introspectiva, né? Introspectiva, exatamente. É porque, Cristiano, isso que eu falei já, né? Eu fico imaginando, eu vejo que o mundo é muito competitivo hoje. Sim. Então, muitos pais, a gente vai observando, sou jornalista, ele também milita aí em tantos lugares. Acho que você também deve observar, as pessoas criam eventualmente os filhos para serem bons profissionais. E já tem gente que cria para ser um mini pitbull dentro de casa, achando que isso vai ter uma vitória mais fácil. Muito difícil, né? A sociedade como um todo está muito competitiva. Tudo nos leva, né, de alguma maneira, a querer vencer, a ser mais, a ter uma performance melhor diante de tudo. Mas criar os filhos com o sentido do cumprimento do dever, da obrigação, de fato dar um bom resultado no estudo e tudo mais, é razoável, é legítimo. O que não é estimular essa competição no sentido de que alguém tem que ser superado a qualquer preço. Então, ter um pouco mais de atenção, isso que
Eu acho que mais do que colocar dentro de casa o alimento, mais do que ter recurso para pagar a escola, o entretenimento, o verdadeiro papel de um pai e de uma mãe é ser o grande amigo, o grande parceiro daquele filho. A coisa mais rica da vida é você poder conviver com aquela pessoinha. Então, se um pai e uma mãe estão abrindo mão disso, porque, olha só, vida corrida não é justificativa para você não ter tempo de qualidade com o seu filho. Eu acho que isso é que é importante. Às vezes a pessoa pode trabalhar muito, ter uma vida difícil, mas o que não pode faltar é tempo para dedicar a essa criança. E como eu acho que é isso que está faltando, pode ser qualquer diagnóstico que a gente faça, e certamente, né, os profissionais têm um diagnóstico muito próprio disso, mas no final tudo vai se resumir ao afastamento que a família tem nesse modelo de sociedade, ou seja, no desleixo na criação dos filhos, no abandono real diante da televisão, diante das facilidades de um game, né, de um jogo cheio de luzes e barulhos. Isso é legal, mas para ser uma fraçãozinha pequena do dia da criança, da vida da criança. E não esse abandono, porque é muito mais cômodo, né, você fazer isso do que dar essa atenção que na época dos nossos avós, dos nossos pais, se conseguiu construir. Os filhos criados pelo controle remoto, você acha que isso é uma das causas de ter tanta incidência de bullying hoje? Muito menos, como o Cristiano falou. Isso ajuda. Isso ajuda bastante, né? Porque acaba levando a criança, né, a não ter o contato com os pais, né, não aprender sobre... O convívio social, você acha isso? Não aprender o convívio social, né? Acaba aprendendo exatamente como também ele acabou falando, né? Acaba aprendendo muito sobre o distanciamento na relação. E o que você sugere, Daniela, assim, para a gente fazer? Então, você está tendo um filho que é vítima de bullying. O que eu percebo é que as escolas, eu estou falando isso na primeira idade, que é quando a criança começa, depois a gente vai aumentando a idade. Quando a criança é pequena, que ela está sendo alvo ali dos amiguinhos, que são mais agressivos, o que os pais devem fazer? Perceberam, detectaram o problema. Detectaram um comportamento. Isso. O que deve fazer? Porque a minha percepção, e corrija-me se eu estiver errada, é que a escola fala, não, isso é coisa de criança e tal, e é o seu filho que está ali apanhando e sendo alvo, ou de humilhação, de achincalhação. O que você deve fazer? Porque eu acho que a escola não tem um papel assim de defensor. Não, peraí. Não, senhor, isso não pode, não. Você para cá, você para lá, você está errado. Porque eu acho que o bem tem que vencer o mal, né, Cristiano? Também. Né? A gente tem que ter esse sentimento de justiça. Bem, detectou o comportamento, vai até a escola e tenta também prestar atenção, né? Busca informações com os professores, com os funcionários, às vezes eles podem também informar alguma coisa, com a direção. Busca para saber como é que está esse filho, ou de repente até se convida, posso ficar aqui, passar o dia para observar como é que meu filho está na escola? É um pouco mais difícil, a escola às vezes não aceita com muita facilidade. Pois é, por isso que eu estou te perguntando. Quando você tem essa dificuldade, qual é o próximo passo? Qual é a próxima... O que você tem mais? Buscar ajuda. De quem? Buscar ajuda de um profissional que possa de alguma forma entrar nessa escola e se a coisa ficar realmente muito difícil, buscar o conselho, ajuda do conselho tutelar. E o conselho tutelar, então, tem, assim, como é que eu diria, o poder de fazer essa intervenção. Sim. Porque eu acho fundamental a gente dizer aqui o caminho, né, Cristiano? Tem uma coisa que eu percebo, aí já desde o meu tempo de infância, porque um pouco assim eu pude observar casos desse tipo, já até relatei num outro programa aqui, uma experiência que eu próprio vivi, de ter que entrar numa briga na escola para ir lá resgatar um menino que era vítima frequente. Na época não se dava nome de bullying, mas era vítima de linchamento, que é como se dizia chamava à antigamente, época, né? O menino era mais frágil, muito bom aluno, e aquilo, de alguma maneira, afrontava, né, o restante da classe, uma classe masculina, predominantemente masculina, e com preconceito. Mas ela é, certamente, ao invés de ser a exaltação da qualidade daquilo, ela é para desmerecer aquela pessoa. Então tem preconceito, inversão dos valores e predomínio da força naquela situação. E raramente tem alguém que se mete naquilo para poder
E eu me lembro que ao me meter ali, eu arranjei uma confusão para sempre na escola, porque a partir daquele momento... E para você, né? Eu passei a ser... É o famoso comprar briga. Comprar briga. Então eu tive que ficar com outro tipo de comportamento na escola. Bom, agora eu adotei o posicionamento do defensor aqui e vou ter que levar esse rótulo e essa missão à frente. Isso aconteceu. E eu imagino que nas escolas muito não é percebido, porque não se liga muito, o pessoal usa como um sinônimo de valentia, vamos resolver lá fora, né? Esse vamos resolver lá fora, que numa época era tido como um negócio assim, natural entre crianças. De machão, né? Hoje se constitui num negócio que certamente afasta as pessoas da escola, né? A criança passa a não ter interesse em ir ali ou ter medo. E que é perigosíssimo, porque com a evolução as pessoas inclusive usam outras coisas, que não só as mãos, né? Que eu não quero nem ficar trazendo novas ideias aqui, porque eu sou uma das que critica quem fica na televisão disseminando péssimos exemplos. E também me chama a atenção nisso que você está falando, Cristiano, quando a pessoa é delicada, porque é educada, quer dizer, o sujeito está na escola para quê? Para estudar. Aí ele cumpre o papel dele, aí não, é tido como isso, como aquilo outro, é confundido porque ele é simplesmente uma pessoa educada, e aí também vem o preconceito. Quer dizer, primeiro não tem que se ter preconceito. E se a pessoa for educada, deixa ela ser educada. Então eu acho que assim, é um pouco de inveja também, né, Daniela? Eu acho que a pessoa que não consegue aprender muito bem fica querendo diminuir o outro, porque assim ela justifica a sua própria derrota. Você acha que tem alguma... Tem sim, tem a ver com essa questão sim. Acaba mostra um complexo de superioridade, né? E por detrás disso tem um complexo de inferioridade, que ele se sente ali, ele é o mais fraco, né, de uma certa forma ali por dentro, e quer mostrar isso através da agressividade, a forma que ele tem também de ser como é que eu posso falar isso de uma forma... O mais forte, o vencedor? O popular da escola, né? E o tratamento tem eficácia? Quer dizer, na verdade, quem tem que ser tratado? É quem bate ou quem apanha? Os dois. Os dois. E funciona? Funciona. Você já viu o resultado? Você já tratou de casos assim? Já. Santa Casa? E ajuda, com certeza, também com a família, porque a família também fica meio perdida sem saber o que fazer. Na maioria das vezes, tira a criança da escola. Normalmente quem apanha? Quem apanha. E a família, você acha que tem um papel importante no de quem... Extremamente. Nos dois. Tanto no quem apanha e no que faz o bullying. E o tratamento consiste em que exatamente? Como é que é o dia a dia? Quer dizer, a pessoa entrou, você está numa sala, você como a médica que vai cuidar. Como funciona? Como é que é a dinâmica de um dia de tratamento? Conta assim em linhas gerais pra gente. O que você tem que fazer? Primeiro eu vou te fazer toda uma anamnese, né, do que está acontecendo e tudo. Que é uma análise, é uma anamnese. Explica para quem está em casa o que é a anamnese. Eu vou pegar as informações todas possíveis em relação à família. Uma pesquisa, né? Isso. E depois vai ser trabalhado essa questão da autoestima dessa criança que está muito abalada, né? É uma criança que está sofrendo muito, que tem dificuldade de falar sobre isso, porque se sente também o pobre coitado, é como se a criança não existisse ali, né? Porque o bullying é uma forma tão violenta que dá a sensação para aquela criança de que ela não existe. Isso de quem apanha? De quem apanha. Caramba. A atenção também do pai e da mãe do garoto que é violento, né, que se expressa de maneira violenta entre coleguinhas, entre irmãos, porque às vezes, não, ele é visto como, sabe, ele é esperto, olha, isso que está colocado por ela, na verdade ele pode ter, eu acho que não ficou claro na fala, e eu queria ressaltar e até te perguntar se foi isso mesmo que eu entendi, esse garoto que se manifesta de maneira agressiva, ele pode ter um complexo de inferioridade, ele próprio, está querendo se afirmar através da agressão. Então, assim, é muito importante, eu acho, ressaltar isso, porque, de repente, os pais podem achar que o filho, ao dar essa demonstração de poder, que ele está muito bem psicologicamente, vai ser um forte na vida, e talvez ele já esteja revelando alguns fatores que não é que vai transformá-lo num psicopata mais tarde, mas é que vai fazer dele alguém com problema de convivência social, é isso? E pode, inclusive, também se tornar um psicopata mais tarde. É muito bom você falar isso, porque geralmente os pais que estimulam os mini pitbullzinhos que estão soltos por aí, a gente vê. Todo mundo aí
quem está em casa nos assistindo, sai de casa, vai no supermercado, vai no parquinho, passa na rua. Você pode até não ter filho, ou seus filhos já serem grandes, mas a gente está observando no dia a dia, né? Vê aquelas criancinhas que parecem que não deviam estar em carrinhos, deviam estar em jaulinhas, né? Então o pai que vê, que acha que o seu filho está o famoso se dando bem na atual sociedade da gente, não, meu filho bate, ele não apanha. Às vezes pode, como o Cristiano está falando, você concordando, né, como especialista, revelando um complexo de inferioridade nessa criança. Acho que isso que tem que ficar bem claro aqui, para que a gente comece a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: a falta de liderança de professores dentro de sala de aula é um negócio que me irrita e me incomoda muito, porque eu tenho observado isso. Quer dizer, não é porque essa pessoa não é filho de quem está ali na classe, né, que, não, eu estou aqui para ensinar. Não. Eu admiro muito o comportamento daquele professor e professora que se interessa pelo dia a dia do aluno, se interessa pela vida do aluno, porque não é meramente alguém que está ali para passar lição. Isso, o que me encanta, né, que eu acho que a grande maioria dos professores é o seu envolvimento com a classe. Quando eu vejo alguém que não tem liderança, que não consegue manter uma classe sob condução e controle, isso é revelador também do seguinte: olha, esse desleixo também dá espaço, porque a impunidade, ela se manifesta na sociedade desde pequeno até grande. Se eu não tenho regra, se eu não tenho limite, se eu não tenho nada, nem em casa, nem na escola, é claro que esse espírito criado de maneira livre, absolutamente sem referência, tende a ter um comportamento também que é muito mais instintivo, no sentido, né, mais animal, do que alguém que se comporta dentro dessa regra. Então, isso é uma observação que eu tenho feito, né, depois de conviver, né, filhos e observar crianças e filhos de famílias amigas, eu tenho visto isso. E também do ponto de vista educacional, eu acho que se a gente tiver esse trabalho de conscientização real nas escolas, e eu vejo alguns esforços inclusive na rede pública, né, sendo feitos esforços no sentido de se capacitar o profissional de educação, seja ele o professor, seja ele aquele funcionário administrativo, o terceirizado que está dentro da escola, que hoje é muito comum, a vigilância terceirizada, o serviço de limpeza. Por que não essas pessoas todas da comunidade escolar estarem informadas sobre isso, né? Estarem cuidando de observar, porque ali a pessoa pode estar fazendo um serviço de limpeza, mas ser um observador do comportamento da escola. Olha, gente, viver já é tão difícil, né, Daniela? E como, né? Se a gente não tiver muita habilidade, não estou querendo fazer paródia com o nome do programa, não, mas já fazendo igual o Jô. A gente tem que ter muita habilidade para saber viver, né? A pessoa que vai enfiando o pé na porta, acho que tem muito mais dificuldade no dia a dia. E fora o bullying infantil que a gente está se referindo, existe também com professores, com pais, existem em outros segmentos da sociedade? Existe sim, bastante. Existe com os professores, né? Professores que são, por exemplo, crianças que são bem jovens e tudo, acabam também zoando. Essa agressividade toda que acontece com professores que a gente já viu aí, de professor ser atacado por essas crianças, é uma forma de bullying também, né? A que você atribui, Daniela, atualmente a ver tanto? Há mais hoje em dia ou a gente divulga mais? Eu acredito que tem uma divulgação maior. Então né? sempre foi assim? Você não acha que está aumentando? Você não acha que o fato de sair no jornal estimula? O menino está meio maluquinho em casa, ele potencializa a maluquice dele? Isso eu nunca... Não sei se potencializa, mas assim, eu sei que é uma coisa que está sendo mais divulgado, porque assim, essa coisa, a criança sempre é boazinha, não é sempre boazinha, né? Não, criança é perversa. Sim, tem muita maldade. Nossa, né, Cristiano? Eles até falam, eles falam erradinho, os pequenininhos, então eles falam pé-velso, criança é pé-velsa. Sim. Então, perversidade infantil, né? Como eu falei, o pé-velcinho vai crescendo. Vai. E assim, geralmente, esse que também sofreu bullying, pode acontecer várias coisas, entre ela também, ele pode se tornar um agressor depois, né? Na pesquisa que a gente fez, porque os espectadores pediram para falar sobre esse assunto, nós vimos que na faixa da adolescência tem até um índice bastante alto, bastante significativo,
6% de suicídios. Eu achei isso Bastante. um negócio terrível, quer dizer, e que eu acho que é necessário a gente falar aqui para que os pais em casa estejam bastante atentos. A gente não pode, né, negligenciar esse fenômeno, que é uma coisa muito importante, né? São os nossos filhos, é a nossa sociedade. Isso é um negócio que me intriga muito. O que fazer? De fato, eu estou fazendo muito mais uma indagação. Né? Qual o limite em que a divulgação serve de trava para que isso não ocorra mais e em que momento isso serve de estímulo? Né? Então, isso... O que você acha, Daniela? Acho que acaba indo os dois lados, né? Vai sempre ter o lado bom e o lado negativo, né? Você é a favor, então? Eu sou a favor. Você acha que é melhor divulgar e a sim, gente fazer um programa como o nosso, assim, educativo, isso, esclarecedor? Educativo. Exatamente. Fazendo a responsabilidade para nós, né? Que fazemos parte dessa sociedade. Sem espetacularizar o agressor, Isso. né? Eu acho que é isso, Cristiano. Eu acho que a gente está começando a ter que nos despedir, então eu queria saber se você tem algum endereço, alguma dica. O que você quer falar para quem está em casa? Para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para a madrinha, para a própria criança? Qual é a mensagem que você quer deixar? Que esses pais prestem atenção, né, nessas crianças, como é que elas estão, os comportamentos dela e busque ajuda. Seja de um profissional da área, seja ir até a escola, procurar ver o que está acontecendo. Os que estão agredindo, né, que os pais prestem atenção, o que está acontecendo, porque meu filho está assim tão, né, tem uma forma tão arrogante, tem um jeito tão estranho. Prestar atenção. Tá certo eu dizer para ele procurar a causa dentro, não achar que é fora? Pode, sim. Uhum. E você pode ajudar? Você tem algum site, algum blog, algum lugar que você queira divulgar? Que você Tem, sim. Tem Qual é? um blog que é www.psicologianaatualidade.com. .blogspot.com. Entendi. E aí você vai dar uma orientação a quem te escrever e vai Isso, indicar para algum lugar e procurar ajudar essas pessoas. Sim, tá, muito obrigada então, tá, Daniela? Tá, ok. Obrigada a você. Foi um Obrigada prazer pelo espaço aqui. Foi um prazer te receber. Cristiano, o que você quer falar também? A gente tem alguns minutinhos sobre bullying. O que você tem do seu recado para deixar para quem está em casa, seus beijos? Não, primeiro, queria aqui agradecer a presença da Daniela aqui no programa e fazer assim uma reflexão e um chamamento. Primeiro, meu beijo, meu abraço vai aí para professores, professoras, o pessoal da rede de ensino, rede estadual, rede do município, rede federal, escolas privadas que estão nos assistindo, e fazer um chamamento mesmo, porque eu acho que esse é um assunto, né, e uma atribuição que é da família, mas a família no sentido ampliado. A família, né, que gerou essa criança, esse adolescente, mas também da sociedade. Eu acho que quando a gente vivia em pequenas cidades, onde todo mundo sabia quem era filho de quem, e esse programa passa no interior também, então nas pequenas cidades isso é mais fácil de ser acompanhado, identificado, porque quando tem uma criança na rua, todo mundo sabe, olha, esse menino, essa menina pertence àquela família. Mas à medida que as cidades cresceram, nós fomos perdendo isso, e é comum a gente ver crianças na rua, vivendo na rua, e a gente acha que esse é o único problema da sociedade. Não é. Há muitas crianças que estão abrigadas num lar, mas que vivem problemas, vivem muitos conflitos. Então, acho que assim, todos nós, como esforço, se identificarmos, se virmos, tem aí hoje instâncias de conselho tutelar, tem os órgãos públicos que podem prestar grande ajuda na área da assistência social do Estado, na Secretaria de Educação, enfim. Então, eu acho que cada um é um pouco responsável por isso. E se está identificando agora, se está vendo o programa e está vendo no apartamento aí do lado, na escola do teu filho, no teu condomínio, a responsabilidade é um pouco sua também. Não fica vendo e achando que isso é uma coisa natural, que você não tem nada com isso. Por quê? O que a gente reclama, que depois volta sob a forma de violência, assalto, problemas que a gente vive de segurança pública, tem sua origem muitas vezes no desleixo com que a sociedade conduziu a criança e o adolescente. Porque isso não vem de outro planeta, isso é gerado aqui. Então, essa responsabilidade que a gente tanto discute aqui, o termo é muito apropriado, porque responsabilidade social não é só para ser exercida por entidades, é para ser exercida pelo voluntariado do dia a dia. Você não precisa se engajar num trabalho, você precisa fazer a sua parte.
Então, eu acho que fazer a sua parte é também prestar atenção nisso e usar as informações para agir na direção do bem. Muito bem falado, como sempre, né? Eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem final aqui, porque é o que fica, né? No programa a gente vai acompanhando, você que está em casa, no final fica esse fechamento bacana. Então eu vou ser genérica, mas também bastante precisa, sabe por quê? O Edmilson Muniz pediu para eu mandar beijo para ele, então vou mandar para você especialmente. Olha, ele mandou falar do Everton Barçan, da Cristina Kraus, do Nelson Soares, do Paulo Gomes, todo mundo, ó, muito obrigada, vocês são campeões. Adorei, Edmilson. Deixa sempre seu recado aqui no meu Facebook, que eu adoro, tô lendo, hein? E também aqui para o Antônio Fábio Campos, Luiz Antunes, o Alessandro Fernandes, o Renato Schettini, Eduardo Carlos e a sua esposa Manuela e para a filhinha Júlia, lá de Maricá. Valeu, gente, galera de Maricá tão carinhosa. Ó, o pessoal da Chique de Dueto, adorando, hein? Valéria Godin, José Larruce, Ana Maria Guerdão, de Vilar do Teles, Grisalda Brisa, de Jardim Catarina, de São Gonçalo, Otávio Barbosa, de Botafogo. Gente, eu adoro que vocês escrevam. Luana Souza, Flávia Tenente, Karina Chagas, do Jornal Fluminense. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Alexandre Torres, você é sensacional, viu? Estou adorando também. Muito obrigada a você pela sua audiência. Ah, e tem mais 2 pessoas especiais que eu vou me lembrando aqui, eu vou falando, eu vou lembrando. É tanta gente. Sigam escrevendo. Esse tema foram vocês que pediram. Para o Almirante Ricardo Cabral. E também para o Comodoro. Cristina, o Comodoro que teve com você, não é isso? Também para o Comodoro do Clube Naval, a gente quer deixar o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso carinho. E para todos vocês que estão em casa, que acompanham a gente tão carinhosa e gentilmente, já há 5 anos o nosso programa no ar, tá vendo? Como é que bom assunto, rende pauta? Escreve, acompanha a gente pelo Twitter, é um prazer enorme. Eu adoro. Fiquem com Deus, obrigada. Quanto mais responsabilidade você assiste, ó, viu só o programa de hoje? Mais responsável.